eu vou te sentir. Mas mesmo que eu não me sentisse, nós temos a certeza que o Senhor está aqui. O Senhor falou como se nós estivéssemos no teu nome. Ali o Senhor está aqui, o Senhor é fiel. Ele acabou de cantar, é fiel a nós, obrigado pela palavra. Meu Pai, nós queremos agora ouvir a tua voz, Senhor, falando através do pastor Júlio, teu Senhor. Fala, Pai, de uma forma clara, simples, que venha realmente tocar nosso coração. Senhor, queremos ser transformados nessa noite. Queremos entender mais de Ti, queremos sair daqui mais confuso contigo, Pai. Pai, toca o nosso coração, nos trange, Pai, nos alimenta, como filhos, Senhor, buscam, Pai, assim nós buscamos essa noite, como a costa busca águas, como aquele que está faminto busca alimento, nós te buscamos nessa noite. Leva cativo o nosso pensamento, o nosso entendimento, renova, Senhor, o nosso entendimento nesse momento. Abençoa teu servo, Senhor, usa conforme o teu querer, Senhor, de dar o coração dele, que servir cada dia mais. Nós entregamos esse momento no nosso coração. Amém. Olhando a todos com graça para o Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, desde o domingo passado, a gente começou uma série de palavras, que vão ser 3 palavras no tripé, como a igreja tem que se comportar, o comportamento da igreja, numa forma de combate, numa forma de defesa da fé cristã, no meio dessa sociedade corrompida ao qual nós estamos vivendo. Isso decorre da nossa participação na conferência lá em Campinas, onde foi falado muito disso, do problema que nós estamos passando no Brasil. Os Estados Unidos estão enfrentando um furacão chamado Irma, e está devastando, e as pessoas fugiram da cidade, mais de 5 milhões de pessoas fugiram ali da Flórida, de Miami. Mas o furacão que devasta o Brasil, não tem como a gente fugir, é a corrupção. E isso não dá para fugir, nós precisamos enfrentar. E a igreja é a ferramenta principal para enfrentar isso. Mas qual deve ser a postura da igreja? Domingo passado nós entendemos através da palavra que nós precisamos ser anômalos. Nós precisamos ser uma anomalia aqui na face da terra. Nós precisamos fazer diferente. Nós não podemos agir como o mundo age. E hoje, a segunda palavra, e é o centro de tudo isso, essa palavra: diga não a tudo isso, a tudo que o mundo tem colocado, ao qual nós estamos entendendo que é normal para nós. E às vezes a igreja se mistura, e como o mundo está aí, mas como anômalos nós precisamos dizer não. E alguns dados foi nos passado lá nessa conferência sobre a corrupção. Eu vou passar alguns aqui que vocês já talvez já leram. Eu peguei algumas notícias esporádicas de alguns anos atrás, de algumas notícias atuais. Hoje mesmo nós vimos algumas notícias sobre prisão. Semana passada nós vimos notícias de uma fortuna em dinheiro guardado num lugar. Nós vamos ler algumas notícias sobre a corrupção que tem desmanchado o Brasil, deixado o Brasil na situação a qual nós estamos. O valor movimentado na Lava Jato soma 8 trilhões, supera o PIB do Brasil, que ficou em 5,9 trilhões em 2015. Um levantamento de peritos da Polícia Federal mostra que todas as operações financeiras averiguadas nas investigações da Lava Jato somam 8 trilhões. O PIB do Brasil em 2015 alcançou 5,9 bilhões. O produto interno bruto do Brasil menor do que os valores envolvidos nas investigações da Lava Jato. Perto de completar 3 anos, Lava Jato já revelou 4 bilhões em propinas. Propina distribuída no posto de gasolina, repassada na paróquia, até escondida na calcinha. Às vésperas de completar 3 anos, no próximo dia 17, a Operação Lava Jato rastreou pelo menos 4,1 bilhões de reais, pagos a políticos, partidos e funcionários públicos. Aponta o levantamento do Globo. Desse total, 577,8 milhões foram comprovados em ações já julgadas em primeira instância na Justiça Federal de Paraná e Rio. Outros 1,7 bilhão faz parte de processos de investigação em andamento, sem sigilo judicial. Para fechar a conta, há mais de 1,9 bilhão reconhecido pela Odebrecht,
e admitiu ser este o valor pago por suborno apenas no Brasil. Veja o que poderia ter sido feito para a população com a propina só da Odebrecht. As cifras pagas em propinas divulgadas pela delação da Odebrecht são impressionantes. A Associação Contas Abertas fez as contas e mostra exatamente o que poderia ter sido feito em favor da população brasileira com os 10 bilhões. Lembra que nós falamos em trilhões. Isso aqui é só da Odebrecht, os 10 bilhões que a empreiteira admitiu ter destinado à corrupção nos últimos 8 anos. Preste atenção no que a gente poderia fazer. Com o dinheiro da corrupção que a Odebrecht movimentou, seria possível construir 5.421 creches para atender 867.300 crianças. Com a fortuna desviada também poderia ser compradas 83.944 ambulâncias ou 55.257 ônibus escolares. Se o dinheiro fosse usado em unidades, UPAs, seriam construídas 5.150 unidades, só com desvio da Odebrecht. Eu não sei se você anda por aí, se você sabe como está a situação da nossa saúde, mas é precária. Esse lugar aqui não está muito bem arrumado porque existe lençol. Aqui no Socorrão não tem lençol. É terrível a situação da nossa saúde, que nós temos passado pessoas ao chão, pessoas morrendo sem atendimento, pessoas esperando cirurgias e não tem como fazer cirurgias, tudo fruto da corrupção. A nossa educação precária. Eu fui em São Paulo agora, era uma educação na minha época de criança, nível assim de primeiro mundo. Hoje está uma vergonha a educação no estado de São Paulo. Então a educação nossa, você vai para o Nordeste, não tem infraestrutura, cadeira para os alunos sentar, muito menos material humano. Os professores são guerreiros, mas eles não são preparados para isso. Você vê as nossas crianças que poderiam estar em creches muito bem preparadas, jogadas no meio das ruas, ao Deus dará. Quem dera se fosse a Deus dará. E isso desde pequenas já sendo prostituídas, entrando nos vícios muito novas. Essa é a situação, isso é o fruto da corrupção. E é muito claro que a gente precisa dizer não à corrupção. Quando você olha esses valores, quando você vê essa dimensão, isso é valores antigos. Isso não está corrigido, são coisas estratosféricas. E como que nós, cidadãos brasileiros, temos que nos portar? Qual é? Nós tivemos lá a última palestra nossa com o deputado Anagnol, o promotor da Lava Jato. E nós escutamos ele falando a respeito disso, da luta que é isso, mas não é a Lava Jato que vai resolver o problema do Brasil, da corrupção no Brasil. E o principal órgão, a principal instituição que pode alavancar uma solução é a igreja. É cada um de nós. É sobre isso que nós falamos domingo passado, da posição da igreja sendo uma anômala e nós como cidadão sendo honestos. Eu vi essa frase, achei interessante: um país sem corrupção depende da honestidade do seu povo. Comece dando exemplo. Cada um de nós tem um chamado. O chamado não é institucional como a instituição em si, mas é individual. Para nós transformarmos essa situação, lutarmos contra esse monstro que devasta a nação, devasta as nossas vidas e está entranhado em nós, nós precisamos ter uma posição pessoal. E quando nós vamos à luz da palavra, nós vamos ver uma situação ao qual uma igreja, pessoas, quando eu falo igreja, pessoas estão inseridas no meio corrompido e eles têm um posicionamento diferente. Se você puder abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 3, nós vamos ler aqui no texto aqui, depois, mas se você quiser deixar aberto, conferir. Mas vamos ler essa história muito conhecida de todos nós, que conta a história de 3 jovens. Como a Bíblia relata o nome dos 3 jovens, pastor, a Bíblia fala sobre esses 3 jovens, ela não usa o nome original deles, Sadraque, Mesaque e Abednego. Conta assim a história. O rei Nabucodonosor, Daniel capítulo 3, versículos 1 e 2, começa falando assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia.
Depois convidou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à edificação da imagem que mandaram erguer. Os versículos 5 e 6 diz assim: quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E ele dá um decreto: quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. E é interessante fazer uma lembrança, uma pausa, abrir um parêntese, para a gente ver a semelhança de hoje. Esses 3 jovens, eles não são da Babilônia, junto com Daniel. Eles estão em terra estrangeira, eles são peregrinos, eles são estrangeiros, como a nossa igreja, como nós. Nós não temos essa pátria como a nossa pátria. Nós somos peregrinos, estrangeiros, vivendo num local, numa pátria corrompida, uma pátria onde os valores estão defraudados em relação ao nosso valor. E esses jovens se deparam com uma situação diferente da situação dele. Eles são adoradores do único e verdadeiro Deus. E de repente agora o rei daquela localidade, daquele país onde eles estavam vivendo, levanta uma imagem e quer mudar o caráter deles. E dizer: agora, a partir, toda vez que se tocar esses instrumentos, vocês têm que dobrar o seu joelho para essa estátua, para esse rei que é Deus. Colocado, toda a população precisaria fazer. Quem não fizesse seria jogado dentro de uma fornalha fogo ardente. E aí o texto continua lá nos versículos 12 e 13. Mas há alguns judeus que nomeastes, as pessoas foram lá falar para o rei, para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, versículo 15 diz: agora, porém, ele fala aos jovens: agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrar-nos das minhas mãos? Ele faz uma ameaça aqui aos jovens: vocês têm que se corromperem, é isso que eu coloquei. Corromper o seu valor, corromper o seu caráter, senão vocês vão morrer. Vocês vão viver por esse caráter, que Deus vai acudir vocês, que Deus vai livrar vocês disso. E aí vem a parte que nós gostamos, versículo 17 e 18. Eles dizem ao rei: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas deixa eu te falar uma coisa: mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nós dizemos não. Preste atenção no significado dessa posição. Vocês sabem o que aconteceu com eles. Essa frase, esse posicionamento deles não modificou o meio. O posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego, a firmeza não impede do rei o jogarem na fornalha. Ao contrário, provocam a ira do rei, e ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, uma fornalha que já era muito quente, e os lança dentro daquela fornalha. Então a ameaça ao qual eles estavam vivendo era real, estava ali, mas eles tiveram uma postura digna da representatividade ao qual eles estavam ali.
de Deus, eles não se corrompem, colocam a sua própria vida em jogo. Nós fazemos, a igreja cristã faz esse papel de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós estamos em terra estrangeira e hoje o mundo vive valores totalmente deturpados dos valores de Deus. E hoje a igreja cristã evangélica brasileira, ou a igreja cristã brasileira, vive no meio onde a corrupção tomou conta e se entranhou no caráter da população, aonde é comum nós termos pequenos delitos e achar que isso tudo é normal, porque todo mundo faz, todo mundo entra na contramão, todo mundo tira a internet do vizinho, todo mundo compra aparelho para receber Sky de graça, todo mundo frauda o INSS. Estamos acostumados, entranhou na nossa mente. Nós corrompemos os nossos filhos com balinhas para eles ficarem quietos. Nós tentamos corromper inclusive o próprio Deus com oferta para Ele nos posicionar melhor no nosso dia a dia. Entranhou. Mas nós somos essa igreja que representa o caráter de Deus. Há um posicionamento de Deus em relação à nossa forma e postura mediante a tudo isso. Mas nós enfrentamos algo muito grande, como esses 3 jovens enfrentaram. Esses 3 jovens enfrentaram algo terrível, a ameaça de morte. E quando nós enfrentamos o mundo no posicionamento de comportamento do mundo diferente do nosso, nós também nos deparamos com isso. Muitas vezes, inclusive, com a própria morte, mas muitas vezes com prejuízos financeiros, com talvez um não aproveitamento do conforto que o mundo tem e que outros aí que vivem aí têm. E nós precisamos aprender a dizer não para isso, para manter firme o padrão de Deus aqui na terra, para não nos deixarmos corromper como cristão que somos. O posicionamento da igreja contra a corrupção, como o próprio Beltrão falou, não é nós tentarmos proibir aqueles que estão em cima, porque aqueles que estão em cima, se forem presos, vão aparecer em outros, e mais outros, porque existe uma raiz. Nós precisamos cortar o mal pela raiz. E onde que nós cortamos esse mal? Em nós. Trabalharmos em nós, trabalharmos nessas gerações que estão crescendo agora, para talvez, nas futuras gerações, nós trazermos mudança. Mas a igreja precisa ter um comportamento diferenciado. Não é levantar bandeiras, não é marchar falando frase de alto, gritando que nós somos contra isso ou aquilo. Não, é o posicionamento como igreja cristã. É dizermos não, nós não vamos aceitar isso. Mas vai fechar a tua empresa, fecha. Meu Deus cuida de mim. A porta que Ele abriu, nós cantamos agora há pouco, ninguém fecha. Mas se Ele fechar, foi Ele que fechou, não tem problema nenhum. Mas nós não vamos nos corromper. Nós não vamos aceitar. Quem nos mantém é Deus. E isso não muda o meio. Não alterou o meio que eles estavam. Não altera. Mas preserva o quê? Caráter. O posicionamento que a igreja tem que ter. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos dizer não. Nós, como igreja cristã, como os representantes de Cristo aqui, individualmente, cada um de nós precisa tomar essa postura como representante de Cristo. Quando todos se dobrarem à corrupção, nós nos mantemos em pé. E vai nos ser cobrados a respeito disso. Nós vamos ser ameaçados de empregos, conforto, série de coisas, talvez até a vida, mas nós não temos que permanecer firmes, não, individualmente. Eu não tenho que olhar para o outro se o outro está se dobrando ou não. A grande questão hoje é porque nós não olhamos para Cristo, nós estamos olhando uns para os outros, e as pessoas de fora estão olhando para a gente. Que exemplo nós estamos dando? Então a transformação, o combate real começa em nós, é dentro de nós, é dentro dessa postura, é sendo anômalos
essa anomalia, comportamento diferente, agindo de forma diferente, dizendo: não, eu não aceito, eu não faço, eu digo não. Você não vai provar disso, mas eu digo não, porque eu sou representante de Deus, eu sou um sacerdote real, fui instituído pelo próprio Deus. Eu tenho que dizer não, eu não posso me misturar porque todos fazem, rei. Não dá para fazer, mas você vai jogar na fornalha, não tem problema. Deus livre, se não livrar. Eu te digo uma coisa, eu digo não. Não. Ah, você vai perder isso, você vai perder aquilo, você já não vai morar mais nessa casa, você já não vai andar nesse carro. Eu digo não. E vocês sabem o que aconteceu, eles foram jogados na fornalha. Mas a palavra se cumpre. Jesus Cristo está conosco em qualquer lugar, em qualquer situação, inclusive dentro da fornalha. Ele anda conosco, Ele anda com a gente. E eles foram tirados de lá sem cheiro, a chamusca do fogo, o cheiro da fumaça, nada, absolutamente nada. Mas eles não conseguem mudar o mundo. A Babilônia não se transforma, mas eles salvam, influenciam pessoas, que é o mais importante. Então, a gente começa a entender o seguinte: de que adianta, como nós lemos no prefácio, ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? De que adianta a gente se corromper para conquistar e perder a alma? Eu preciso me manter firme. O pensamento de Sadraque, Mesaque e Abednego eram de quê? De peregrinos, de entender que ali não é de onde viria o socorro deles. É isso que a gente, às vezes, a população, e principalmente a igreja, personagens, pessoas, tentam conquistar tudo, o conforto e a alma. Nós vamos jogar fora. De que adianta então conquistar tudo isso? De que adianta ter tudo isso? E aí nós tiramos algumas lições para nós. A igreja de Cristo, ela é sal e luz no mundo. Nós somos a igreja. Nós somos a luz no meio dessas trevas. Nós somos o não no meio desse monte de sim. Nós somos os que nos mantêm em pé, enquanto os outros estão prostrados diante dos outros deuses, e principalmente dessa corrupção maligna. É essa a nossa postura, e nós temos algumas lições para aprender. A primeira lição é que nós devemos combater a corrupção em casa, não na rua, não no outro, na minha casa, em mim, a começar em mim. A primeira lição que eu aprendo com isso aí é que eu tenho que combater a corrupção em casa, na minha vida. Eu não posso ir para marchas e mais marchas e da minha casa está corrompida, a minha vida está corrompida, o meu coração está corrompido, o meu bolso está corrompido. A melhor forma de começar a combater isso que está aí, a igreja precisa se postar, é um dever nosso, porque nós somos sal, nós somos luz, é combater isso em casa. Somos chamados, nós temos um chamado diferente, somos propriedade exclusiva de Deus, nação separada. Então nós temos um combate. Esse combate começa onde? Dentro de casa. Cada um de nós. É aonde inicia-se. Não se inicia lá em Brasília. A gente entende que a gente tem que combater a corrupção lá dentro de Brasília. Não, tem que ser dentro da minha casa, da sua casa, dentro da minha empresa, dentro da sua empresa. É aí que nós precisamos, no dia a dia. Mas para mim, outra lição que eu aprendo, nós como igreja de Cristo, sal e luz do mundo, eu aprendo que eu tenho que corrigir o mal com atitudes diárias, cotidianas, do dia a dia. É assim que eu corrijo o mal, tendo atitudes repetitivas, diariamente, não só hoje, mas também amanhã, não só de manhã, mas também à tarde. Eu prossigo tendo essas atitudes cristãs à noite, diárias, não pode ser esporádicas. Eu tenho que combater isso, e nós vamos combater esse mal que é a corrupção
tendo atitudes cristãs, posturas de Deus diárias. E quando eles foram lá entregar Sadraque, Mesaque e Abednego, não foi só uma vez que sopraram. Uma vez sopraram, esse cara ia pegar, rapaz, às vezes eles não viram. Mas aí no outro de tarde só tocaram tudo e eles não dobraram. No outro dia tocaram. Ei, olha, toda vez que toca tem uns caras lá que diariamente eles estão tendo postura diferente. Nós só vamos corrigir o mal se for dentro de nós atitude cristã, repetitiva, diariamente. E muitas das vezes nós vamos perder alguma coisa por conta disso, mas só se combate o mal assim, tendo atitudes diárias. Outra lição que eu tiro como igreja de Cristo, sal e luz desse mundo, é que nós devemos lutar por justiça social. Quando a gente vê tudo que a gente vê, esse sofrimento, e a gente olha o que a corrupção está fazendo no Brasil, tendo atitudes de justiça social. Eu falo tanto, eu digo tanto, ó, o cara, meu Deus, o cara desviou disso, o cara tinha tantos milhões guardados nas malas, o cara está viajando, mas e eu? Eu estou combatendo como? Eu falo de atitude de justiça social, eu luto por isso com quem? Saindo na rua com bandeira, escrevendo no Facebook, fazendo textos gigantescos no WhatsApp, no Instagram, ou eu tenho atitude de justiça social, parando e atendendo aquele que está caindo à beira do caminho, precisando da minha ajuda, indo atender e fazer algo com que a justiça alcance a todos, compartilhando e dividindo aquilo que eu tenho tanto acumulado, eu fazendo parte da justiça social. Eu combato tanto a má distribuição de renda e eu distribuo bem a minha renda. Então, como igreja cristã, como cristão que somos, nós precisamos ter luta por justiça social, praticando a justiça social. Jesus Cristo diz assim: não adianta só ouvir a minha palavra, tem que praticar. Então tem um monte de pessoas usando de hipocrisia, fala da boca para fora, mas não tem prática. E nós podemos praticar a justiça social todos os dias, absolutamente todos os dias. E como igreja precisamos fazer isso. A igreja evangélica brasileira tem pouquíssimas práticas de justiça social. É impressionante. Quando a gente fala, irmão, vamos arrecadar cestas básicas, remédio, vamos ajudar o irmão, todo mundo se fecha. Todo mundo se fecha. Outros aí que seguem outros tipos de doutrina têm muito mais do que nós. Muito mais. Nós aqui na catedral temos dificuldade de juntar R$100 por semana para levar uma sopinha para umas 300 pessoas no Socorrão. Quer dizer, tem umas 3 semanas que a gente não junta. Nós temos que apelar para a tesouraria. Não é? Precisa aí de R$100, R$120. E a gente precisava fazer muito mais. Então eu combato, eu luto por justiça social, tendo práticas de justiça social. Uma outra lição que eu aprendo, como igreja de Cristo, olhando para Sadraque, Mesaque, tendo aquele posicionamento dele de dizer não à imposição do mundo, é que nós, como igreja, nós não vamos salvar o mundo, mas nós podemos transformar pessoas, uma a uma, pelo exemplo. Nós não vamos conseguir salvar as multidões, mas eu consigo transformar pessoas com a minha postura, e é uma a uma, e assim isso se multiplica. Ninguém vai salvar, talvez a gente não consiga salvar o Brasil, mas nós vamos salvar muitas pessoas, porque de que adianta salvar o Brasil e as almas todas se perderem? Não sei se vocês conhecem a história da floresta que pegava fogo. Muitos conhecem, mas conhecem só um pedacinho dela. Eu já falei para alguns. A floresta estava pegando fogo e o sabiazinho estava pegando pequenininho, o sabiá bem pequenininho. E o elefante para cá, o elefante vai estar indo para onde, sabiá? Para o fogo, que eu não estou indo apagar. Mas pegou essa gotinha aí, você vai apagar? Aí disse que o sabiá falou: eu estou fazendo a minha parte. Aí todo mundo conhece a história por aí, ela não para. Aí o castorzinho estava passando. O castor tem um rabozinho largo, foi lá na água, molhou e foi para dentro da água. E aí outros animais foram vindo,
foram ir, aí o elefante também entrou na onda. Aí todo mundo correu e os animais passou, até que o último foco de incêndio foi apagado. Eles estavam lá no alto olhando, a floresta foi toda devastada. Muitos animais morreram, inclusive. E aí um dos animais olhou e falou: nossa, não adiantou nada. Aí o elefante falou: adiantou. A floresta foi queimada, mas nós somos salvos. Nós podemos reconstruir. O mais importante que a floresta, os habitantes da floresta. O que precisa ser salvo nessa nação é o caráter das pessoas. O que precisa ser salvo dentro da igreja, a igreja cristã brasileira, não é a instituição igreja, mas é os cristãos. É isso que Sadraque e Mesaque e Abednego fizeram. Mantiveram-se firmes naquela postura. Mantiveram-se firmes, e nós somos frutos disso, da postura que eles tiveram. Nós vamos conseguir transformar pessoas. Talvez a gente não influencie, não mude a política brasileira, mas a gente muda os eleitores, as pessoas, uma a uma. Até eles começarem a dizer não, até eles falarem: eu não digo, vote em mim, não voto. Eu digo não a isso. Mas é uma a uma, com a minha atitude, com a sua atitude. E uma última lição que eu tiro, como igreja de Cristo, sal e luz desse mundo, olhando para Sadraque, Mesaque e Abednego, para aquela postura deles dizerem não, é que uma igreja com atitudes cristãs afeta profundamente o meio que ela atua, queridos. Ela se torna luz no meio das trevas, ela se torna sal no meio desse mundo destemperado. Uma igreja com atitudes cristãs, isso influencia muito. É assim que nós devemos ter. O combate, foi esse o chamado nosso lá na conferência. Eram 1.800 pastores. E aí as pessoas aplaudiram mais de 5 minutos o Deltan em pé lá. Mas ele falou: ó, Lava Jato tem que enxugar gelo. A solução está em cada um de nós. Comece em você, pastor. Comece em você. Aí ele falou assim: quantos aqui estacionou numa vaga ali fora que não era sua, só para estar na sombra? Estão perante Deus, irmão. Não tem vergonha não. Levanta a mão. Queria 10% levantar a mão. Pastores. Porque lá o estacionamento era enorme, só. E aí lá perto, lá onde dava a tenda, era pouco. Tinha que chegar bem cedo. Eu chegava às 7h30, eu conseguia colocar pertinho. Mas as outras vagas que tinha eram para quê? Para idosos, para pessoas deficientes. E aí ele falou: você está vendo? Temos que começar em nós. Nós temos essas pequenas posturas. A igreja vai transformar, começando no pastor, partindo para cada irmão. E a igreja acendendo essa luz ao qual ela é. É assim que a igreja cristã precisa ser luz no meio dessas trevas. Ela não pode estar misturada no meio de tudo isso. As pessoas não podem olhar para nós e ver os mesmos posicionamentos, as mesmas atitudes. Nós precisamos levantar essa campanha, sendo anônimos e dizendo não, para gerarmos o quê? Credibilidade, que vai ser a próxima palavra. Mas cada um de nós vamos começar a levantar aqui em Imperatriz. Nós vamos fazer um fórum, nós vamos reunir as igrejas. Nós vamos tomar atitudes para que isso seja pregado em igreja, para cada irmão, cada um de nós temos esse comportamento. Quem é o teu Deus é que te sustenta. Não é a corrupção. Diga não, querido. Não se preocupe, é o seu Deus. Não se preocupe, é Ele que te mantém. Aceite o que vem de Deus, somente o que vem de Deus. Diga não. Permaneça, não tenha medo da fornalha. Ela vai aquecer 1, 2, 3, 4. Vai ficar difícil, fique firme, porque Jesus vai estar contigo. Eu prefiro entrar na fornalha quente 7 vezes mais com Cristo do que entrar numa piscina bonita sem Ele, fresca, bonita, de um transatlântico. Creia sempre nisso. Você é representante de Cristo, nós somos representantes de Cristo. A igreja cristã, ela pode influenciar esta nação.
com atitudes nossas. E a igreja aqui não é a igreja, a instituição, o nome. Nome igreja, não. Pessoas. Porque as pessoas olham para nós. As nossas atitudes falam mais que as nossas palavras. Aí você vai fazendo que nem beija-flor, gotinha por gotinha. Mas você pode ter certeza, muitas vidas vão ser transformadas pela sua atitude. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar por isso. Eu imagino aqueles jovens, quando eles tiveram aquela postura, quando todo mundo começou a cair, a princípio eles se mantiveram muito firmes. Mas eu imagino com o passar do tempo, principalmente quando o rei chamou eles, e olha que eles tinham uma função no reino. Além de tudo, eles tinham um emprego, assim, um cargo público fantástico. Mas eles, sabe, eu imagino como que não deve ter sido. E eles olharam, e o rei começou, e quando os guardas foram lá, perto da fornalha, os guardas caíram mortos. Não era brincadeira. O que foi que manteve aqueles 3 jovens tão firmes assim? Porque eles não olharam para os favores que eles poderiam perder, nem olharam para a fornalha. Eles olharam para Deus. Nós, como igreja, precisamos tirar os nossos olhos do mundo. Precisamos tirar os nossos olhos dos homens. Precisamos voltar nossos olhos para Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa fortaleza. É Ele que nos fortalece na hora da angústia, esses momentos tão difíceis. Então, quando bater na sua porta uma chance de você se corromper, quaisquer que seja, a menor que seja, olhe para Cristo. Deixa Ele te constranger para você dizer não. Feche seus olhos aí, mas abre o seu coração agora para Deus. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, meditando na Tua palavra, Senhor, e buscando uma orientação Tua, Senhor, por um posicionamento nosso como cristão nesse mundo tão corrompido, Pai, ao qual tem nos contaminado, Senhor, ao qual tem nos envolvido, Senhor, e muitas das vezes temos entrado junto de tudo isso, Pai. Mas quando falamos essa Tua palavra, uma palavra tão forte, uma palavra que chama, Senhor, nós não falamos com mérito nosso, estamos baseados em Ti. Precisamos absurdamente, Senhor, da Tua graça, desesperadamente. Precisamos ser agraciados, Senhor, com esse Teu amor imerecível, porque nós não merecemos, Pai. Precisamos, Ele nos fortalece, Senhor, renova em nós a Tua misericórdia, Pai. Mas que nós sejamos transformados pelo Teu Espírito Santo, Pai, para que sejamos instrumentos Teus, Senhor, na salvação de vidas, Pai. Precisamos, Senhor, ser verdadeiramente luz nesse mundo. Faz brilhar em nós a Tua luz, Senhor Jesus. Limpa-nos, Senhor Jesus, com o Teu sangue, Senhor Jesus. Tira-nos, Senhor, as impurezas, Pai. Nem que para isso, Senhor, tenhamos que entrar dentro da fornalha, Senhor Jesus, mas que possamos sair de lá revigorados e as pessoas glorifiquem o Teu nome por isso, Pai. Mas fica conosco, Pai, nos ajuda nesse combate diário, nas menores coisas que sejam, Pai, mas que nós possamos voltar a buscar isso, voltar a ter esse alvo, ser parecidos contigo, Senhor Jesus, como meditamos hoje pela manhã, Senhor Jesus, sermos varão perfeito, a Tua aparência, Cristo. Trabalha no coração de cada um de nós. Sabemos que tem muito de nós, a começar em mim, tem obra grande a ser feita. Começa, Senhor Jesus, faça, Senhor Jesus, mas que nós não sejamos pedra de tropeço, Pai, mas que nós sejamos pedras vivas, Senhor, para erguer, Senhor, esse Teu templo, essa Tua igreja, Senhor, para que pessoas sejam remanejadas desse mundo corrompido, Pai, para que elas venham pertencer a esses estrangeiros e peregrinos. Usa-nos como Teu instrumento, Pai. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.